Olá, pessoal. Meu nome é Tayane, essa é a Letícia. Nós fazemos parte do projeto Quanto Valuation e Governança. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, em conjunto com a Universidade Federal do Espírito Santo, e nós somos as representantes do Espírito Santo. Essa análise, ela não é uma recomendação de compra, é apenas, os valores encontrados aqui são apenas de cunho acadêmico. Como o ano de 2020 tem sido um ano atípico, nós optamos por projetar o ano de 2020 e calcular o valuation a partir dele. A Via Varejo, ou VVAR3, como ela pode ser encontrada na Bolsa, ela foi fundada em 2010 com o nome Globex Utilidades, após a aquisição do grupo Pão de Açúcar das Casas Bahia, pertencentes até então à família Klein. Anos depois, ela se tornou uma empresa, a empresa que nós atualmente conhecemos como Via Varejo. E depois de muitas mudanças, aquisições, em 2019, o Grupo Pão de Açúcar anunciou a venda de parte de suas participações da Via Varejo, e muitos chamam isso de a virada de jogo ou turnaround, porque a empresa voltou ao comando da família Klein. É uma empresa no consumo cíclico do comércio varejista, com lojas virtuais e físicas, e também tem produção de móveis, né, uma fábrica com produção de móveis. A maior concentração das suas lojas está na região sul e sudeste, porém ela objetiva ampliar também para o norte e nordeste, e atualmente faz a implementação do Omnichannel. Lojas Casas Bahia, Ponto Frio e Extra são lojas bastante conhecidas em todo o Brasil. As Casas Bahia têm 850 lojas físicas, a Ponto Frio 216. O Extra é no segmento online, mas o site das três são administrados pela Via Varejo. A fábrica de móveis ela é a Bartira, produz cerca de 750 produtos por hora. Temos também o VVA Atacado, que oferece a médios e pequenos varejistas algumas soluções para ampliar o seu negócio, melhorar também seu portfólio. Temos também um aplicativo Bank, que é uma das últimas aquisições da companhia para facilitar serviços financeiros, pagamentos, e é ampliado não só aos clientes ali das lojas Via Varejo, mas também para o público em geral. E a sua última aquisição, feita agora na pandemia para fomentar as vendas, facilitar a entrega, é a Zaplog. As suas ações ordinárias são de aproximadamente 1,6 bilhões, sendo 22,75% pertencente à família Klein por outros veículos jurídicos. Atualmente, o presidente do Conselho de Administração é o Rafael Klein, filho do Michael Klein, e o CEO é o Roberto Fulkebeck. Consideramos alguns fatores críticos, colocamos vantagens da empresa e as desvantagens. Algumas das vantagens é porque ela possui 26 centros de distribuição, só que ainda é dependente de alguns outros. Na pandemia, a empresa conseguiu implementar rapidamente o Me Chama no Zap, que foi uma medida muito eficiente, e também permitiu com que as pessoas conseguissem fazer compras com auxílio emergencial dentro das suas lojas online. Em contrapartida, na pandemia, com o isolamento social, a empresa teve o fechamento de diversas de suas lojas. O risco de crédito, apesar de ser uma coisa inerente, né, do segmento da empresa, ele é mitigado devido grande parte das vendas serem feitas no cartão de crédito, e elas são administradas pelas administradoras de cartão, então a empresa não é afetada. Em março de 2020, a empresa anunciou a conclusão da investigação que estava sendo feita de fraude contábil na ordem de 1,19 bilhões, e
E isso começou lá no final de 2019, quando a companhia anunciou essa fraude e contratou um comitê de investigação independente para fazer as análises. A auditoria responsável no ano foi a Ernst Young, e ela apontou nos seus relatórios sem ressalva. Ela também fez a análise dessa investigação que foi feita, dessas fraudes, porque ela considerou como de maior relevância, independente do comitê que estava sendo feito pela empresa. Fazendo uma análise contábil financeira da empresa, durante o ano de 2019, mesmo diante dos esforços de toda a gestão da companhia, a empresa fechou o ano com prejuízo também. E mesmo nesse cenário conturbado que ela está passando, ela está com foco no plano de recuperação e com isso ela está focando muito no cliente, né, de manter melhorias para o cliente. Como um exemplo foi a criação do Me Chama no Zap. Isso fez com que a sua receita durante esse período aumentasse em 20%. Analisando aqui a receita líquida e o resultado líquido dos trimestres, podemos observar ali que durante o ano de 2019, a receita e o lucro, né, eles foram reduzindo à medida que o ano foi passando, tendo ali um ponto positivo no quarto trimestre de 2019. Isso foi em decorrência da Black Friday. Durante o primeiro trimestre de 2020, deu uma reduzida, ali uma caída em relação ao quarto trimestre de 2019, mas essa queda foi em decorrência da pandemia. A companhia ela fez uma comparação entre os resultados que foram realizados e uma estimativa de um cenário sem Covid-19. Então, observando ali a receita, observa-se que ela foi 8,77 menor do que o valor estimado por ela em um cenário sem Covid. E o resultado líquido é que teve o valor mais expressivo. Ela tinha projetado um lucro de 100 milhões de reais, mas devido a esse cenário, ele foi 87% menor. Outros pontos importantes a serem considerados na empresa é o ciclo operacional e o financeiro. Observamos ali que o ciclo operacional, que é aquela parte que envolve a venda e o recebimento das vendas, ele aumentou em comparação do quarto trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020. Porém, podemos observar ali que o prazo médio de recebimento das vendas ele reduziu. Isso é um ponto positivo para a empresa. O ciclo financeiro ele aumentou e isso faz com que ela tenha mais tempo para poder financiar suas atividades operacionais sem ter que recorrer a bancos. De modo geral, nós podemos analisar que os índices de liquidez, a partir do ano de 2016, houve uma redução. Isso também pode ser um contraste com a crise de 2016 e em 2019, uma própria crise interna da empresa nessa busca de reestruturação. No estágio de ciclo de vida, nós podemos observar isso com mais nitidez. Em 2014 e 2015, seguir de maturidade. A crise veio em 2016, ela passou por um período de turbulência. Em 2017 e 2018, recuperou essa maturidade, porém em 2019 houve o que chamamos de estágio de nascimento, esse processo de reestruturação. Na análise da estrutura patrimonial, nós podemos perceber que os investimentos são advindos de empréstimos e financiamentos que a empresa capta para poder investir cada vez mais na própria empresa. E esse gráfico nos mostra que realmente isso está correlacionado.
O índice de solvência nós fizemos a partir pelo termômetro de Keynes, né? Que podemos perceber de o ano de 2013 ao ano de 2016 houve um nível de solvência adequado, porém em 2019 houve realmente uma redução. Pelo modelo de Fleury, nós podemos ressaltar aqui que no saldo de tesouraria, que é o ponto mais crítico do que analisamos, é que em 2019 a empresa apresentou uma grande redução. E isso pode mostrar que a empresa não conseguiu ou teve uma falta de capacidade de honrar com seus compromissos. As margens da empresa e o giro do ativo também houve uma pequena redução ao longo dos anos, e isso também é decorrente desse processo de mudanças e processos de mudanças e crises internas da empresa. Quando calculamos o ROI, o ROIC e o ROA, também percebemos que a empresa não tem conseguido gerar muito retorno a partir dos investimentos que foram feitos na empresa. Então, todo esse processo que a gente pode analisar nos gráficos e nos dados analisados, é que a empresa realmente precisa dessa reestruturação para talvez melhorar os seus indicadores nos próximos anos. A análise prospectiva é onde a gente realmente calcula o valuation da empresa. Há diversos métodos para fazer o cálculo do valuation. Um deles, dois utilizamos aqui, é o método de análise por múltiplos de mercado e o método de fluxo de caixa descontado. A análise por múltiplo de mercado, ela é uma ferramenta para analisar pelo setor da empresa, e ela fornece também informações que a gente consegue evidenciar a sua concorrência, permite identificar oportunidades e fraquezas da empresa. Já o método de fluxo de caixa descontado, ele faz uma previsão do valor esperado dos fluxos de caixa futuro da empresa, e a sua mensuração consiste em sair do valor patrimonial que é fornecido lá na contabilidade e chegar ao valor justo, ou fair value, trazendo a valor presente esses dados encontrados, descontado a uma taxa, considerando o custo de oportunidade do investidor e os riscos associados ao país. Então, na análise de múltiplos, nós utilizamos aqui o múltiplo de Enterprise Value pela receita líquida. Nós não utilizamos o EBITDA porque deu um valor negativo, tanto para a Via Varejo, quanto também para as empresas do mesmo setor, Magazine Luiza, Americanas, B2W e o Whirlpool. Sendo assim, o valor que encontramos, valor médio encontrado pelo Enterprise Value da receita líquida, foi de 3,29, que significa que ela vale 3,29 antes da sua receita recorrente anual. Com isso, nós encontramos o valor da ação de R$ 69,74. Isso é um valor que destoa bastante do que nós encontramos no fluxo de caixa descontado. Então, em comparação, nós utilizamos também a média do setor norte-americano. O EBITDA de lá também deu negativo e utilizamos a média da receita líquida. O valor encontrado do Enterprise Value da receita líquida foi de 0,65, que dá um valor do preço da ação aí de 13,75, que foi um valor mais próximo do encontrado pelo fluxo de caixa descontado. Para calcularmos o fluxo de caixa, o valuation através do fluxo de caixa descontado, primeiramente nós calculamos o WACC. Nós utilizamos o cálculo tanto da Via Varejo quanto do setor. Os valores encontrados foram bem próximos.
o valor da Via Varejo foi de 12,22 e do setor foi de 12,75. Sendo assim, nós optamos por utilizar o da Via Varejo. Depois disso, nós fizemos as projeções para o ano de 2020 e a partir deles nós projetamos os demais anos para calcular o valor da ação. O valor do WACC que utilizamos foi 12,22 e o valor da taxa de crescimento na perpetuidade foi de 1,5%. Com isso, nós encontramos o valor da ação de R$ 25,19. Porém, devido ao cenário que nós estamos vivendo, nós optamos por utilizar uma matriz de sensibilidade. Então, nós pegamos o WACC de 12,22 e utilizamos uma variação de 2% para mais e para menos. Pegamos a taxa de crescimento da perpetuidade, que era de 1,5%, e fizemos também essa variação de 0,5% para mais e para menos. A partir disso, encontramos um valor da ação de R$ 20,41, que é o valor mínimo, e o valor máximo de R$ 32,82. As nossas considerações finais sobre a Via Varejo. Então, a companhia ela vem passando por um processo de turnaround desde 2019, quando a família Klein reassumiu o comando da companhia. E devido a esse processo, ela possui alguns resultados negativos. Sendo assim, a análise por múltiplo ela ficou restrita ao indicador de Enterprise Value da receita líquida. Mesmo com todo esse processo de pandemia que nós estamos vivendo, o foco da companhia continua sendo expandir o e-commerce, que foi uma das promessas feitas por a atual gestão. E por conta também dessa pandemia, nós utilizamos os dados de 2020 projetados e a partir dele nós calculamos o valor da ação na perpetuidade, né? Nós calculamos aí o valuation da empresa. E o valor encontrado foi de R$ 25,19. No dia do fechamento desse relatório, que foi 28 de julho, o valor da ação fechada foi de R$ 20,41, coincidentemente o valor mínimo encontrado no fluxo de caixa descontado.